Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse 11º domingo do tempo comum, do ano B da liturgia, nos convida a meditar sobre a providência de Deus. É Deus quem conduz a nossa vida, é Deus quem conduz a história para além das nossas escolhas, para além das vicissitudes da história. É claro que Deus respeita a nossa liberdade, mas a sua ação é eficaz. Deus é paciente conosco. Nós também precisamos ser pacientes e confiantes na misericórdia de Deus e na sua atuação. Quando a gente olha para a história da humanidade, nós podemos perceber onde estão, por exemplo, aqueles reinos do passado, aqueles grandes impérios que pareciam assim indestrutíveis. Por exemplo, o Egito. Onde estão os faraós do Egito? Acabou, estão nos túmulos. O que temos são as pirâmides. O que restou daquele reino, daquele império dos faraós, que parecia, até alguns cultuavam como Deus na terra. Onde estão o império dos assírios, Nínive, Assur, o império babilônico, o império persa, que dominou uma região imensa, o império de Alexandre Magno, que além da região da Macedônia, da Grécia, se estendeu pela Ásia, chegando até a Índia, também a região do Egito, da África. Onde está o Império Romano, que dominou tantas regiões e que parecia também com uma força assim indestrutível? Deus não escolheu nenhum desses povos poderosos para se manifestar. Deus escolheu um povo periférico, dominado, fraco, desprezado, o povo de Israel. Deus elegeu esse povo e nenhum desses impérios. Mas Israel, que Deus tirou da escravidão do Egito com seu braço forte, conduzindo-o até a terra prometida, foi infiel. E Deus, no entanto, não abandona Israel. Israel sofre as consequências da sua infidelidade, conhece o exílio na Assíria, o exílio na Babilônia, deportações. Mas o que nós vemos? Como é que Deus age? É o que nós ouvimos na primeira leitura. Assim diz o Senhor: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. O cedro é uma árvore frondosa, né? Podemos pensar então nesses grandes impérios que eu falei. Deus tira um broto, mas é um broto de Israel. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos, se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem. As aves farão ninhos. Os pássaros aqui representam as nações. Que broto é este que Deus plantou sobre o monte, alto monte de Israel? É este aqui, que está na cruz. Todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Olhando para essa árvore da cruz, sexta-feira agora celebrávamos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus,
esse coração transpassado pela lança do soldado. Nós vemos dessa árvore que parecia seca, morta, é que jorra a vida, simbolizada pela água e pelo sangue, os sacramentos da igreja. Então desse broto vem um cedro majestoso e os pássaros do céu vêm se proteger sobre as suas asas, sobre as suas ramagens. É a ação de Deus. Deus derruba os poderosos de seus tronos, eleva os humildes, diz Maria. Aqui é exatamente isso. Eu abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. No Evangelho, Jesus fala sobre o reino de Deus e fala em parábolas. Vocês se lembram que domingo passado nós vimos Jesus encontrando oposição entre os adversários vindos de Jerusalém, que diziam que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu, né? E até entre os seus familiares houve incompreensão. Então, depois dessa cena de rejeição, nós vemos agora Jesus falando em parábolas, falando sobre o reino de Deus, que é o centro da pregação de Jesus. Nós encontramos a palavra reino 99 vezes nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. 99 vezes aparece a palavra reino, ou reino de Deus, reino dos céus, ou reino simplesmente, mas 99, sinal que é o centro da pregação de Jesus. Aliás, no início do evangelho de Marcos, Jesus começa com a primeira palavra que Jesus diz, né, a primeira manifestação dele no início do evangelho de Marcos, no capítulo 1 é essa: convertei-vos, o reino está próximo, né? Então Jesus prega esse reino. Mas vejam, era preciso que os seus interlocutores, os seus ouvintes, não tivessem uma ideia errada do reino, porque o reino que Jesus veio pregar não é como esses impérios que eu lembrei do passado, poderosos em territórios, em riqueza material, em poder militar, em exércitos. Não, o reino de Deus é a vontade de Deus acolhida nos nossos corações, nas nossas vidas. É um domínio de Deus, mas um domínio acolhido. Deus respeita, como eu disse, a liberdade do ser humano. Ele não nos viola, não nos impõe. O reino é uma proposta de Deus que tem força, que nos atrai, que cativa, mas nele se deve entrar por adesão. Claro, sempre sustentados pela graça, mas por adesão. Então Jesus faz essa comparação. O reino de Deus parece uma coisa frágil, é como alguém que espalha semente na terra. Jesus tem como interlocutores camponeses, homens que trabalham na terra, da agricultura daquele tempo, que é bem diferente da agricultura de hoje. Então ele diz assim, e eles compreendiam, não é? É como alguém que lança semente na terra, vai dormir, acorda, noite e dia, a semente vai germinando e crescendo, a pessoa vai se ocupando com outras coisas e vai brotando. A terra por si mesmo produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas estão maduras, vem um homem, mete a foice e colhe. E com que mais? Jesus vem com essa outra comparação. Podemos comparar o reino de Deus. Que parábola usaremos para representá-lo? O reino como um grão de mostarda, que é uma semente pequenininha e que depois que cresce fica maior do que todas as outras hortaliças, e os pássaros vêm também se abrigar à sua sombra. Então Jesus usa parábolas porque assim ele consegue afastar a ideia errada de reino como poder que se impõe, e nós percebemos o reino como amor e serviço, como acolhida em nossas vidas do amor misericordioso de Deus e, portanto, pessoas dispostas a amar também e a servir. Essa é a orientação que nós devemos dar à nossa vida. E vejam que assim Jesus está nos mostrando uma grande confiança. Hoje também,
Tem muita gente que às vezes fica pessimista em relação ao mundo, em relação à história, fica pensando assim: antigamente é que era bom, olha como é que está a situação, mesmo agora com pandemia. Então muitos começam a ficar desanimados, né? Ou até da sua vida pessoal também. Há tanto tempo que eu luto para ser melhor e eu percebo que eu ainda estou claudicando, né? Andando com dificuldade, mancando, com tantos limites ainda. Paciência, meus irmãos. Deus não terminou de nos criar. Ele está nos fazendo na história, nos acontecimentos da vida. Nós não podemos ser, evidentemente, passivos, preguiçosos. Nós temos que estar empenhados. Mas a obra é de Deus. Ele vai burilando em cada um de nós, o Filho e a Filha de Deus, imagem do Filho de Deus, por natureza, que veio a esse mundo. São Paulo nos convida na segunda leitura de hoje a esse olhar de fé sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre os outros. Ele diz: estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. A nossa caminhada é na fé, não é na visão clara. Mas estamos cheios de confiança, diz Paulo, e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. E para isso também ele disse: nós nos empenhamos por sermos agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer estejamos fora do corpo, diz Paulo, porque nós todos somos peregrinos neste mundo. Nós devemos ver assim a nossa vida e aproveitar o tempo que nos é dado de vida, os dons que Deus nos deu para nos empenharmos, para agradar a Deus. Agradar não simplesmente por uma espécie de medo, né? Mas agradar porque Deus é bom, porque Deus nos atrai, porque Deus nos cativa. Agradar porque queremos realmente que o seu reino chegue a todos nós. Então é uma acolhida amorosa. Lembra Paulo, nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, diz ele, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. A vida é uma aventura de amor que Deus nos concede. Ela é feita em parceria, ela é feita em diálogo amoroso com Deus. Deus derruba a árvore grande, como diz a primeira leitura, orgulhosa, e eleva a árvore baixa. Que nós caminhemos com humildade diante de Deus, com confiança nele, amando a misericórdia, praticando a justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.